Portanto, verso 25, pode também perfeitamente, com perfeição, salvar os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, efeito mais sublime do que os céus. Mais sublime do que os céus. Que não necessitasse, como os sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos. Por fraco aqui, entenda-se pessoas pecadoras, pessoas em pecado. A homens fracos. Mas a palavra do juramento, a manifestação do eterno, com juramento que veio depois da lei, constitui ao Filho perfeito para sempre. Então, nós vamos ler aqui no Salmo 2, que diz assim: por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, : Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Então, aqui nós estamos lendo a proclamação de que o Mashiach, o homem que Deus gerou na eternidade e agora, através de sua semente do céu, a semente que veio do céu, não através de outro homem, não foi uma obra horizontal, foi uma obra vertical. O Espírito do Deus Todo-Poderoso trouxe a semente e colocou no ventre de Maria. Um colega estava me narrando, em uma visita recente, que a ciência descobriu, eu não cheguei a ver isso, que a história de que o espermatozoide mais forte, chega primeiro ao óvulo e, entrando no óvulo, fecunda e o óvulo se fecha, impedindo que os concorrentes tenham participação na fecundação. Segundo ele, foi descoberto que o óvulo produz uma espécie de descarga de uma sintonia que se conecta com o espermatozoide escolhido e sintoniza com ele e faz com que ele chegue e entre em detrimento dos demais. Muito interessante isso. Aqui está falando que ele faz uma proclamação: tu és meu filho,
eu hoje te gerei. O autor dos Hebreus fala de hoje de Deus. Fala de um novo hoje. Não desprezais a oportunidade de entrar no descanso de Deus. Aqui ele fala, eu hoje te gerei. Fala da rebelião, da grande rebelião contra o povo de Deus, que até então entendia-se contra Israel. Mas nós sabemos que o Israel a que a Bíblia se refere são todos os santos. Então, pode até ser que isso vá causar um reflexo contra a nação israelense, contra a nação de Israel dos dias atuais. Mas o foco principal será os que estão selados por Deus. Eles serão o alvo. Eles serão o objeto dessa rebelião e dessa ira. Mas que o Rei dos Reis vai se levantar, como mostra em Apocalipse. Ele vem com uma espada aguda e com uma vara de ferro que despedaça as nações. Muito bem. Em Hebreus, capítulo 7, verso 3, eu tive meditando um pouquinho nessa questão. Em português, vamos ver lá. Vamos voltar a Hebreus. Hebreus capítulo 7, verso 3. Que sendo sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, Asher Ló, Aviv, está no Semirud, que Asher não tem pai, Veló e Mó, ele não tem mãe, né? Ima, mãe, e Mó, mãe dele, não tem mãe. Feito Besséfer e o Hassim. Besséfer e o Hassim. O que quer dizer isso? Eu escrevi aqui o significado. Sem contagem, nem ancestralidade, e cuja essência não pode ser reproduzida. Na teologia histórica, isso é aclamado como os atributos incomunicáveis de Deus, que seriam o quê? Eternidade. Ele é o único ser eterno, tá certo? Eles confundem tudo aí, depois que o homem precisa ser salvo, porque ele tem um espírito eterno e vai ser lançado na água de fogo e vai ficar toda a eternidade. Não tem nada de bíblico nisso. O único que é autoexistente é Deus. E cuja essência ele não pode reproduzir. Entendeu, trinitariano, que a doutrina da Trindade é uma falácia? Ele não poderia reproduzir em outra pessoa o que ele é. Até porque se é uma pessoa, é ser. Besséfer e o Hassim. Sefer, história, historicamente constatável, linhagem, tudo faz parte dessa ideia, nessa palavra. Sem ancestralidade e cuja essência não pode ser reproduzida. Somos herdeiros como ele, em parte, porque nós somos
co-herdeiros. Ele é o único herdeiro de Deus. Ele nos escolheu por amor e nos fez co-herdeiro de tudo com ele. Mas o verdadeiro herdeiro é ele. Eu herdo por adoção. Ele me adotou. O Pai me deu a ele. Mesmo? Então isso é muito importante de nós sabermos. Vamos ao texto final. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifício primeiramente por seus próprios pecados, e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumo sacerdote a homens fracos, homens em pecado, que vão, portanto, morrer, tem que fazer sacrifício por si mesmo. Mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao filho perfeito para sempre. Então ele é Besefer. Onde é que está aqui? Ele é Besefer e o Racim. Sem história, sem origem. Ele não veio, não aparece vindo de um lugar. Ele nasce de uma mulher, mas ele não tem origem em uma relação humana. Ele é eterno. E ao afirmar isso de si mesmo, ele foi chamado de pecador e blasfemo, porque se disse Filho eterno de Deus, semelhante a Deus. Então, assim, nós precisamos entender que devemos atentar, focar na importância daquele que fez a obra da nossa salvação, daquele que fez a obra para nos resgatar da morte eterna, da destruição eterna, e nos garantiu a entrada na linhagem da herança eterna. E precisamos ver como nós estamos tratando isso hoje, como nós estamos cuidando disso hoje. Que importância nós estamos dando ao que é eterno, ao que é importante. Como é que você está agindo? Como é que você está vivendo? Você está envolvido aí em um dia a dia, na correria de uma religião que faz programas, inventa modinhas, como Ministério da Coreografia. Se é ministério, tinha que estar na Bíblia. Está na Bíblia, é isso? Ah, não, Enoque, mas Davi dançou, sabe? Também adulterou. Será que é por isso que vocês adulteram tanto nas igrejas? Pastor adúltero trocando de esposa? Crente com 2 famílias, com amantes na rua? Será que é por isso? Davi matou. Será que é por isso que as igrejas mais matam do que qualquer coisa? Se elas são a obra, ou é a obra de Deus, ela deveria estar produzindo vida, gerando salvação. Mas qual é a preferência para estar lá? É quem está preocupado e quem está engajado na edificação, na produção de vida, no aconselhamento espiritual, que se dedica, que se esmera para poder ir para lá e compartilhar a revelação de Deus, o ensinamento das Escrituras,
Ou será que são aqueles que balançam a cabeça para tudo que se manda? E ninguém vê toda a podridão que está acontecendo no meio. No que é que tua vida está envolvida? Você faz parte dessas pessoas que em Hebreus precisam ser advertidas com severas palavras, de ameaças até de estar pisando o santo sacrifício do próprio Deus, que veio em forma humana e não escolheu o animal, mas deu o próprio corpo santo, sem pecado, para colocar sobre ele os meus pecados, os pecados de todos os eleitos, para oferecer sacrifício a Deus, mas não um sacrifício passageiro, um sacrifício eterno. No capítulo 7, fica esta analogia das manifestações de Deus, da manifestação mais destacada, porque é tipológica, a manifestação de Deus em Melquisedeque. Melquisedeque é, no destaque da Epístola aos Hebreus, a encarnação, por assim dizer, uma manifestação encarnada, temporária, provisória, não com fins remidores, mas com fins tipológicos, tipificando aquele que viria, nascido de mulher, depois que a lei fosse implementada, e pelo ventre de uma mulher, que não foi fecundada por um homem pecador da linhagem de Adão, mas pelo próprio Espírito do Deus eterno. O capítulo 7 também fala da importância do antítipo, ou seja, desse que estava há poucos meses com eles. E o autor aos Hebreus agora precisa fazer essas advertências. Poxa, depois de tudo que já aconteceu na nossa história, ele agora veio pessoalmente, assumiu a forma humana para viver, para falar e para resolver o problema do pecado e destituir Satanás, tomando das suas mãos a chave da morte. E vocês estão aí em dúvida, por causa de uma aflição, estão querendo voltar atrás. Muitos já recuaram. Cuidado. É a palavra que fica aqui. Cuidado. Atentem bem para o que estou mostrando a vocês, para o que está sendo mostrado aqui. No próximo vídeo, estaremos falando no capítulo 8, sobre o ministério do Senhor. Como ele alcançou, cumpriu o que disse as profecias. E assim estaremos indo depois ao capítulo 9. Que Deus possa usar esses trabalhos para você pegar a Epístola aos Hebreus e, como eu, parar, refletir, analisar, comparar aquilo que veio antes, aquilo que foi feito antes, aquilo que aconteceu antes, como Deus apareceu a Abraão, como Deus apareceu a Jacó, como Deus se manifestou na pessoa de Melquisedeque, e isso tudo vai ter como desdobramento a sua vinda através do ventre de uma mulher, de uma menina, sobre o regime da lei, para cumprir a lei. A lei se cumpre nele. A lei tem nele a sua finalidade. Tem um monte de pregador falando bobagem, falando besteira, com base no texto grego e o verbo telos. Que você possa encontrar
motivos através das minhas mensagens para buscar e ser, quem sabe, mais edificado pela tua própria leitura sob direção, orientação do Espírito do Santo Deus. Mas que esse vídeo possa produzir algum efeito benéfico nas vossas vidas. Que Deus vos abençoe. Quando eu puder, estarei dando continuidade no capítulo 8.